da professora Luciana Lone, e aí vamos dar aqui início à nossa palestra. Tá? Então, hoje a gente vai falar dos antimicrobianos, do mecanismo de ação dos antimicrobianos e um pouquinho de resistência microbiana também, né? Falando um pouco sobre os principais mecanismos de como isso acontece e como isso é passado, né, de micro-organismo para micro-organismo. Então, eu dividi a aula hoje, né, em 6 tópicos e a gente vai passando por eles até o último. Tá? Então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre o descobrimento dos antimicrobianos, né, e depois vamos conversar sobre os antimicrobianos em si, né, e onde eles atuam nas bactérias. Vamos falar dos mecanismos de ação dos antimicrobianos. Vamos falar das causas da resistência microbiana, da disseminação dessa resistência entre os micro-organismos. E no final vamos comentar um pouco sobre alguns micro-organismos que são dignos de nota no sentido de periculosidade relacionada aí a multiresistência, né, e ao agravamento das doenças causadas por esses micro-organismos. Então, falando um pouquinho do histórico desses antimicrobianos, então aqui eu coloco duas figuras ilustres, né, Samuel Weiss, que vocês já devem ter ouvido falar, no lado esquerdo da figura, e do lado direito aqui, né, Alexander Fleming, que foi o primeiro a observar o efeito da penicilina. Então, hoje a gente conversa muito sobre doenças infecciosas, né, e parece que todo mundo sempre acreditou que a etiologia das doenças estava ligada aos micro-organismos, mas isso não é uma ideia tão velha assim, né? Então, antes do século XX, né, não se acreditava no papel dos micro-organismos, né, na transmissão e na etiologia das doenças infecciosas. Atribuía-se nessa época as doenças infecciosas principalmente a maus espíritos, possessões, miasmas, ventos ruins ou algum tipo de energia que pudesse levar essas pessoas a doenças, né? Aqui no canto superior direito da figura tem uma figura do século XIV mostrando as pessoas com a peste negra, né, que é causada pela bactéria Yersinia pestis, mostrando a aversão das pessoas aos infectados pela doença. Tá? E aqui no outro lado, no lado esquerdo da figura, uma figura do final do século XIX, né, mostrando os leprosários, né, que é onde se guardava, se confinava, na verdade, os pacientes com hanseníase, né, para realmente tirá-los, né, do convívio social e prevenir as infecções. Então, isso mesmo depois que se descobriu a etapa da infecção, que realmente a transmissão aconteceria, as pessoas continuavam confinadas nesses hospitais, né, próprios para essas pessoas, tá? Então, assim, mostrando que não é um caractere tão recente ou tão antigo assim a associação entre micro-organismos e doenças, tá? Outro fato digno de nota, né, com relação a essa relação entre micro-organismos e doenças, aqui no canto inferior direito do slide, no canto inferior direito do slide, a gente tem uma imagem mostrando a Guerra da Secessão Americana. Por que eu trouxe essa imagem? Porque nessa época, gente, era comum os médicos no fronte de batalha entre uma cirurgia e outra, o médico limpar o bisturi na bota, né, entre as incisões nos pacientes, tá? Então, realmente não se dava o crédito aos micro-organismos das doenças infecto-contagiosas. Então, só isso para ilustrar. Então, essa associação entre os micro-organismos e as doenças começam a ser observadas, né, com o trabalho de dois pesquisadores, né, o Samuel Weiss, que a gente falou um pouquinho dele,
e o Joseph Lister, né? Tem até a história interessante, né? Hoje a gente tem aquele desinfetante não, desculpa, aquele antisséptico bucal chamado de Listerine, exatamente em homenagem a Lister aí, que introduziu a utilização do fenol, né, nos hospitais para tentar diminuir as infecções hospitalares. E tem também o Semmelweis, que a gente já falou anteriormente, que está ligado aí também à limpeza das mãos, né, a lavagem de mãos antes dos procedimentos cirúrgicos, né, prática que não era comum nessa época, né. Então eles, os pacientes, principalmente os recém-nascidos, né, e eventualmente a mãe acabava morrendo, né, decorrente de infecções adquiridas durante o parto. Então o Semmelweis introduziu de fato a lavagem de mãos para tentar reduzir o número dessas infecções, e de fato eles conseguiram evitar principalmente a febre puerperal, que era muito comum na época, e provavelmente causada por bactérias do gênero Streptococcus, né? Então, a redução drástica, né? Lógico que ninguém aceitou inicialmente as ideias de Semmelweis, mas de fato ele conseguiu reduzir aí a morte das parturientes e dos bebês após o parto, né? Então, essa é um pouco da história desses dois pesquisadores importantes na relação entre micro-organismos e doenças. Então, outros pesquisadores que também contribuíram bastante nessa relação entre doença e micro-organismos, né, principalmente o Louis Pasteur e o Robert Koch. O Louis Pasteur é aquele da teoria da biogênese, né, que refutou totalmente a teoria da abiogênese, mostrando que um ser vivo só pode advir de outro ser vivo, né, mostrando que na verdade existiam, além disso, né, existiam micro-organismos também que eram formas de vida e eram também capazes de realizar reações metabólicas, assim como os seres superiores. Tem também o Robert Koch, que é contemporâneo também, e ele foi quem associou, né, Robert Koch, a tuberculose, a presença do Mycobacterium tuberculosis, que é exatamente o bacilo causador da tuberculose. Então, é por isso que os bacilos da tuberculose são conhecidos também como bacilos de Koch. Tá? Então, além de ter descoberto o agente etiológico da tuberculose, o Koch ele também fez o que a gente chama de postulados de Koch, né, que é o final, né, assim, é como se fosse o suprassumo da confirmação, o suprassumo da difusão da informação de que micro-organismos eram os causadores das doenças infecciosas. Tá? Então a gente tem os chamados postulados de Koch, que resumidamente eles dizem o seguinte, né, as doenças elas são causadas por micro-organismos. Se você injetar um micro-organismo em um indivíduo, né, aqui simbolizado na figura por camundongos, ele adoece, né, e você consegue tirar desse micro-organismo, depois ou durante a doença, consegue retirar o micro-organismo do hospedeiro. E se você inocular esse micro-organismo que você retirou do hospedeiro doente em outro hospedeiro suscetível, esse hospedeiro suscetível, ele também padece da doença com os mesmos sintomas do primeiro hospedeiro. E, finalmente, você consegue, de novo, recuperar o micro-organismo desse segundo hospedeiro e esse micro-organismo é igual ao micro-organismo que causava a doença. Então, postulados é quando você consegue estabelecer uma teoria geral, né, baseado em alguns achados que você já teve, e normalmente quem faz isso é quem tem muito desenvolvimento na área e é realmente uma das melhores pessoas no que diz respeito ao conhecimento numa área específica. Tá? Então, Koch diz que todas as doenças, na verdade, eram causadas por micro-organismos, todos os micro-organismos poderiam ser isolados e cultivados em laboratório, e se inoculados em hospedeiros sadios suscetíveis, eles conseguiriam
observar a mesma doença, né, que eles conseguiram retirar os micro-organismos dos primeiros hospedeiros. A gente sabe hoje que há várias exceções a esses postulados de Koch, nem todas as doenças são infecciosas, nem todos os micro-organismos são cultiváveis. É possível ter uma patologia causada por micro-organismos diferentes, né? Então, você pode ter uma pneumonia por Streptococcus, uma pneumonia por Klebsiella, né? Uma meningite por Neisseria meningitidis, mas pode ser outro patógeno, né? Então, assim, há várias, hoje, né, há várias exceções aos postulados de Koch, mas a gente continua estudando isso, principalmente porque isso ainda é usado, né, no estudo das doenças e também não deixa de ser um marco histórico na relação aí entre os micro-organismos e as doenças. Então vamos para frente. Eu gosto sempre de mostrar, antes de iniciar a falar exatamente dos antimicrobianos, de mostrar as curvas relativas a mortes, né, e suas razões aqui embaixo. Então, se vocês observarem no eixo X, né, no eixo horizontal, eu tenho aqui os anos, né, e no eixo Y, no vertical, eu vou ter aqui a porcentagem de mortes. Então, se vocês observarem, de 1930 a 1950, as doenças infecciosas e parasitárias eram as que matavam mais. Depois, a partir de mais ou menos 1950, né, com o final da Segunda Guerra, a gente tem a implementação principalmente da penicilina e o surgimento de outros antibióticos. E aí, quando você vê isso, você observa uma queda drástica, né, esse gráfico de baixo aqui, que eu estou passando a seta, é o das doenças infecto-parasitárias. Vocês observam que temos a queda aí bastante acentuada dessas doenças e o aumento de outras doenças, como do aparelho circulatório, né, ou outras causas, neoplasias, então tem um aumento significativo. Então, essa mudança no perfil, né, de mortalidade ao longo do tempo está ligada exatamente ao motivo de nossa aula hoje, que é os antimicrobianos. Tá? Então, o primeiro antimicrobiano a ser observado foi exatamente a penicilina. A gente já falou um pouco do Alexander Fleming, que é esse pesquisador aqui no canto superior direito da tela. E tem uma história que muitos de vocês conhecem. Opa! Alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Ou deu algum problema aí na transmissão? Não. Não, professor, tá tranquilo. Foi sem querer que eu liguei o microfone. Tá, já Pode continuar. de boa. Desculpa. Não, fica tranquila, de boa. Então, veja, o Alexander Fleming, né, é até uma história engraçada que muitos de vocês conhecem, né, que ele saiu de férias e esqueceu aí uma placa de Petri, simbolizada aqui na parte inferior do slide, e aí essa placa de Petri foi contaminada, né, pelo um bolor, né, um fungo filamentoso aqui representado pela letra M. O que aconteceu? Ele trabalhava com culturas de Staphylococcus aureus na época, e ele viu que longe do bolor que se formou, eu tinha bastante micro-organismos, inclusive colônias maiores, e quando eu me aproximava do bolor, eu observava que existia menos bactérias, ou as que apareciam em colônias discretas, mostrando que esse micro-organismo ele estava, de alguma forma, inibindo o crescimento do outro. Hoje se sabe que esse micro-organismo, né, é um fungo filamentoso, é um bolor, né, é o Penicillium notatum, que produz, né, gente, que produz a penicilina, aqui representada, né, no centro do slide. Tá? Então, gente, antibiótico, via de regra, né, a gente tem que falar isso, é conceito, mas é um chatice e o povo pergunta, né? Então, a gente, no dia a dia não tem problema a gente usar antibiótico com quimioterápico no sentido na conversa do dia a dia, mas existe uma diferença conceitual, né? Um antibiótico, ele obrigatoriamente é natural, tá? Então, assim, o quimioterápico, ele é sintetizado em laboratório, tá? Então, assim, antibiótico é quem provém de uma relação de antibiose. O que é isso? Quando um organismo produz uma substância capaz de inibir o outro.
Então, via de regra, antibiótico é de origem natural, né? Lógico que no dia a dia a gente acaba não utilizando essa nomenclatura, né? E usando o termo quimioterápico principalmente para os citostáticos, né? Normalmente utilizados em casos de neoplasias, muitas vezes também se utiliza para os antivirais, né? Então, via de regra, antibiótico é de origem natural, tá? Quimioterápico é feito em laboratório, realmente é sintetizado em laboratório, e os fármacos semissintéticos são aqueles fármacos que são adquiridos da natureza, né? Você pega a base da natureza e o modifica de acordo com o seu interesse, né? Então, os semissintéticos, você pega a estrutura da natureza, né? Assim como muitas penicilinas são semissintéticas, ou seja, pegou-se a estrutura, né, da penicilina benzatina, a penicilina mais comum, de fato, é produzida pelo micro-organismo, e aí depois fez-se várias modificações no sentido de aumentar o espectro de ação, poder ser administrado por via oral, né, aumentar o tempo de meia-vida, atuar também sobre bactérias gram-negativas, atuar sobre pseudomonas, sobre bacilos gram-negativos, e aí vai. Tá? Então, esses termos, como às vezes vão fazer uma prova e acaba aparecendo, né, esse negócio de residência, concurso, não sei o quê, existe de fato essa diferença, mas no dia a dia a gente acaba empregando esses termos, né? Tudo que é contra a bactéria é antibiótico, né? Então, é bem comum isso, mas existe essa diferenciação, tá, gente? Só por questão de formalidade mesmo, tá bom? E a gente precisa saber. Então, gente, falamos um pouquinho sobre o surgimento dos antibióticos, né, e a relação aí dos micro-organismos e das doenças. E agora sim, a gente vai conversar um pouquinho sobre os antimicrobianos de fato, tá? Então, quando a gente pensa em antimicrobianos, eles atuam sobre o que a gente chama de alvos letais, né? O que são alvos letais? São os sítios do micro-organismo, os locais nos micro-organismos em que esses antimicrobianos agem. Tá? Então, existe um conceito bastante importante aqui, que é o conceito de toxicidade seletiva. O que é isso? É a capacidade de um antibiótico de prejudicar a multiplicação dos micro-organismos e não prejudicar o hospedeiro. Então, quanto maior for a toxicidade seletiva de um antimicrobiano, mais seguro ele é, né? Porque é uma relação direta aí entre a ação contra os micro-organismos e a falta ou os mínimos efeitos colaterais relacionados aí ao hospedeiro, tá? Então, os antimicrobianos, em geral, eles atuam nesses principais sítios aqui. A membrana e parede celular, metabolismo, síntese do ácido nucleico e síntese de proteínas, tá? Então, membrana celular, que é a mesma que a gente tem, né? Membrana plasmática, a parede celular, que a gente vai falar um pouquinho nos próximos slides, metabolismo microbiano, síntese de DNA e RNA, os ácidos nucleicos e a síntese de proteínas. Então, aqui eu coloco apenas os grandes grupos, com alguns exemplos, que a gente vai conversar hoje, sobre os beta-lactâmicos, sem dúvida o maior dos grupos, os aminoglicosídeos, né, as tetraciclinas, macrolídeos, cloranfenicóis, né, os polipeptídeos, rifampicina, os fármacos que atuam aqui na síntese do material genético, as quinolonas, sulfonamidas, isoniazida, metronidazol. Aqui embaixo, né, os fármacos antifúngicos, que nós não vamos falar deles hoje, né, nós vamos falar apenas dos antibacterianos, mas aqui também estão a fotaricina B, flucitocina, griselfulvina e cetoconazol, que são fármacos antifúngicos. Tá? Então, vamos conversar aí sobre cada um desses grupos, mostrando também o seu mecanismo de ação. Então, aqui botei essa tabela só para mostrar alguns conceitos para vocês, né? O conceito de bactericida, o conceito de bacteriostático,
né? Então, e isso é normalmente utilizado para outros micro-organismos também. Então, você pode escutar é, fungistático, fungicida, tá? Viricida, tá? Então, isso pode ser utilizado. E outro conceito importante, gente, é o conceito do espectro de ação, né? Espectro de ação é sobre quais micro-organismos o fármaco ou o grupo de fármacos age, né? Então, o primeiro destaque que eu coloquei aqui foi os beta-lactâmicos, né? E aí ele tem efeito bactericida, né? Porque a gente vai já ver que ele é um fármaco que atua na parede celular, né? Desequilibrando ou desestruturando a parede celular, e aí os micro-organismos acabam entrando em lise, tá? Com relação ao espectro de ação, quando você fala de beta-lactâmicos, você fala de muitos fármacos. Então, na verdade, eles podem ser divididos, né, em fármacos que são capazes de atuar sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas, né, e os fármacos que foram especificamente desenhados para agir contra bacilos gram-negativos e também penicilinas, e também pseudomonas, tá? Então, aqui embaixo também eu destaco outros grupos, né, como tetraciclina, que tem um espectro de ação amplo, né, todos vocês já ouviram falar desse fármaco, é um fármaco bem difundido, né, ele é bacteriostático, né, a gente vai ver que ele atua na síntese de proteínas e atua tanto quanto gram-positivas quanto gram-negativas. Tá? Ainda tem uma característica interessante, que ele é capaz de entrar na célula hospedeira, então ele também é efetivo em micro-organismos de vida intracelular. Tá? Da mesma forma, o clorofenicol, aqui embaixo, bacteriostático também, atua na síntese proteica, né, e atua aí sobre anaeróbios e algumas gram-negativas. Tá? Então, isso aqui é só para... Eu coloquei só para a gente discutir esses dois conceitos e aí poder partir para os outros micro-organismos. Que, por exemplo, eu tenho a rifamicina, né, logo é o penúltimo fármaco, ele tem um espectro de ação estreito, né, porque ele normalmente é utilizado somente no combate, né, no esquema terapêutico para a tuberculose. Tá? Então, isso é os conceitos importantes que eu queria passar para vocês aqui nesse slide. Então, figurinha aqui mais esquemática, né, agora mostrando a célula bacteriana e os locais, né, onde cada um desses micro-organismos vão agir, né. Então, eu vou falar rapidamente aqui, e quando for nos fármacos em si, aí a gente fala com um pouco mais de calma, tá bom? Então, os fármacos beta-lactâmicos, né, gente, atuam na síntese da parede celular, né, existem outros fármacos que também atuam na parede celular, como monobactâmicos, carbapenênicos, né, também as cefalosporinas, que também são beta-lactâmicos, vancomicina, bacitracina. Existem fármacos que atuam, né, no metabolismo, só lembrando daquela figurinha que eu coloquei lá no início, nós temos aqui a sulfa e o trimetropin. Temos também fármacos que atuam na membrana citoplasmática, né, e os fármacos que atuam nas sínteses proteicas, que são muitos, né, tanto na subunidade 30S, subunidade menor, como também na subunidade 50S. Rifampicina, né, atua na DNA polimerase, e as quinolonas, né, na síntese do material genético. Então, vamos entrar um pouco agora em cada uma dessas classes para a gente dar uma olhadinha no mecanismo de cada uma delas. Então, iniciando aqui pelos fármacos que atuam na síntese da parede celular. Tá? Vamos iniciar pelos beta-lactâmicos e depois a gente fala um pouco das polimixinas que atuam na membrana citoplasmática. Tá? Então, estamos os envoltórios bacterianos, o envoltório parede celular e o envoltório membrana celular ou membrana citoplasmática. Então, já falamos dela hoje, penicilina, né? Então, a penicilina pertence, né, as penicilinas no plural pertencem à classe de beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos porque tem
essa é a estrutura básica, que eu estou passando a setinha do mouse aqui, esses dois anéis conjugados, né? Esses anéis aqui formam os beta-lactâmicos, tá? E aí, dependendo do fármaco, dependendo da penicilina, nós vamos variar aqui nesse grupamento R. Tá? Então, exemplos de penicilina, benzilpenicilina, ampicilina, oxacilina. Nós temos também, entre os beta-lactâmicos, as cefalosporinas, que normalmente são divididas em geração, de primeira, segunda, terceira, quarta geração. Temos os monobactâmicos, que o único de importância clínica é o astreonam, e os carbapenêmicos, né, que também já devem ser bem conhecidos de vocês, imipenem, meropenem, ertapenem e outros derivados também do imipenem. Tá? Então, todos esses fármacos, eles são beta-lactâmicos. Todos esses fármacos, eles atuam na síntese do peptídeo glicano. Tá? Então, aqui só mostrando penicilinas e cefalosporinas, né? Então, temos a estrutura básica da penicilina, que é essa aqui, né? E aqui temos a penicilina mais conhecida, né? A benzetacil, né? Penicilina benzatina ou benzilpenicilina. Temos a amoxicilina e a ampicilina, que foram modificações artificiais que foram feitas na estrutura da benzilpenicilina, com o sentido de aumentar o espectro de ação da benzilpenicilina. Tá? Porque a benzilpenicilina ela não tem efeito contra bacilos gram-negativos. E aí o que acontece? Eles fizeram essas modificações aqui na amoxicilina e ampicilina e produziram aí fármacos de amplo espectro, né? É até mnemônico aqui, né? Então, a amoxicilina é de amplo espectro e a ampicilina também, né? Então, essas modificações tentaram aumentar o espectro de ação das penicilinas. E aqui também a gente tem diferentes cefalosporinas, mostrando a estrutura fundamental, que é essa que está com um quadrozinho cinza, né? E mostrando que as variações, né, são fora dos anéis fundamentais, que são esses, né, que caracterizam a classe de fármacos dos beta-lactâmicos. Tá? Então, gente, por que conserva essa parte? Porque essa parte da molécula, né, aqui nas penicilinas, essa parte destacada, e nas cefalosporinas também, porque aqui é o que a gente chama de grupo farmacofórico. O que é isso? É o grupo que, de fato, está relacionado à atividade do fármaco. Então, se eu destruir esse grupo aqui, se eu destruir esse grupo aqui, se eu destruir esse grupo aqui, o que acontece? O fármaco perde o efeito. As outras modificações são para modificar a via de administração, a biodisponibilidade, né, a excreção. Então, o espectro de ação, como a gente já falou, o que eu não posso mexer é exatamente na região que está destacada aí em cinza. Tá? Não posso mexer nem para as penicilinas e não posso mexer também nas cefalosporinas. Tá? Então, essa figura do próximo slide passou sozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Só um minutinho aqui, gente, por favor. Então, essa estrutura eu gosto sempre de colocar, né, gente, para demonstrar aí as diferenças entre as paredes celulares das bactérias gram-negativas e gram-positivas, né? É só popar. Passou um demais. Volta. Aí. Então, vamos lá. Então, aqui é só para mostrar a diferença entre essas paredes celulares das bactérias gram-positivas e gram-negativas, porque a gente vai precisar dessas diferenças quando a gente for discutir um pouco de espectro de ação, né, ao longo da aula, e também discutir um pouco sobre a resistência microbiana, tá? Então, no lado esquerdo da figura, né, dessa figura maior,
eu tenho umas bactérias gram-positivas, esse desenho semelhante a um grande tijolo é o peptidoglicano, né, das bactérias gram-positivas, extremamente espesso, né, e aqui embaixo a membrana plasmática da bactéria. Então, as gram-positivas do lado esquerdo e as gram-negativas, as duas têm membranas celulares. A diferença é que o peptidoglicano da gram-negativa ele é bem delgado, né, ao passo que da gram-positiva ele é bem mais espesso. E a outra diferença é que a gram-negativa tem uma camada extra, né, uma camada constituída principalmente de lipopolissacarídeos, tá, chamado LPS. Tá? Então, isso tem uma implicação com relação à ação dos antimicrobianos, uma vez que, para atingir o peptidoglicano, que é essa parte delgada aqui que eu estou passando o laser vermelho, os fármacos, né, os beta-lactâmicos, eles precisam passar por essa camada de lipopolissacarídeos. Ou passar por dentro da camada, né, entre os lipopolissacarídeos, ou por pequenos poros, né, ou membranas, por pequenas proteínas que têm função de poro, né, que estão aqui no detalhe, né, então elas são chamadas de porinas. Tá? Então, para o fármaco atingir o peptidoglicano, no caso dos beta-lactâmicos, ou ele passa embebido aqui na camada de lipopolissacarídeo, na membrana externa, ou ele passa por essas porinas, né, que são proteínas canal, né, são proteínas com função de canal. Esse peptidoglicano, gente, ele é constituído de um polímero, né, de glicídios, né, de N-acetilglicosamina em vermelho e ácido N-acetilmurânico de verde. Tá? Então, o peptidoglicano é um polímero desses dois açúcares, tá? E entre essas camadas há também os chamados pontes de pentapeptídeos. Essas pontes são responsáveis aí por manter a estrutura das camadas de peptidoglicano. Também tem uma implicação importante na ação dos fármacos. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais do mecanismo de ação dos beta-lactâmicos. Nessa figura aqui, gente, eu trouxe para vocês a síntese da parede celular. Tá? Então, desde o início da parede celular, que não tem sentido nenhum de ficar parando em cada uma dessas etapas para mostrar o que eu quis mostrar aqui. Que os beta-lactâmicos, tá? Eles vão agir na terceira e última fase da síntese do peptidoglicano, que é exatamente unir, né, essas camadas de peptidoglicano. Então, aqui eu tenho os beta-lactâmicos e aqui eu tenho as PBPs, que é uma sigla em inglês para proteínas ligadoras de penicilina. Tá? Então, o que acontece? Os beta-lactâmicos associam-se a essa PBP, né, que está relacionada aí à união dessas camadas de peptidoglicano. Quando os beta-lactâmicos inativam essa enzima, o que acontece? Inativam, se ligam, né? Ela não consegue desempenhar a sua função, que é exatamente manter essa interligação entre as camadas de ácido N-acetilmurânico e N-acetilglicosamina, simbolizado aqui por esses, acho que são hexágonos aqui. Tá? Então, é exatamente aqui que atuam os beta-lactâmicos. Então, aqui é um bullying, né, que existe no mundo das bactérias, né, isolam as bactérias que são gram-negativas, né, e aqui as bactérias gram-negativas não resistentes à ampicilina também. Só para descontrair um pouco. Então, gente, visto ali os beta-lactâmicos, né, e o sítio de ação, né, que é exatamente a síntese da parede celular, a gente passa para as polimixinas. Tá? Polimixinas, gente, são fármacos que atuam na membrana celular das bactérias. Tá? Então, ela tem duas ações básicas, né? E essas ações são devido exatamente à sua estrutura molecular. Tá? Então, ela tem muitos grupamentos NH3+, aqui,
E esses grupamentos funcionam como detergentes, né? Exatamente prejudicando a membrana plasmática, né? Já a membrana plasmática é de lipídios, né? Se você tem essa capacidade detergente, essa capacidade tensoativo, você consegue aí prejudicar a estrutura da membrana plasmática, tá? Outro fator, além desse, é que exatamente ele é capaz de quelar metais. Quelar significa aderir-se, né? De sequestrar os metais. Nesse sequestro, ele também desestabiliza a membrana plasmática das bactérias. Acho que eu tenho uma figurinha aqui, não. Tá? Então, o mecanismo de ação das polimixinas é a destruição da membrana plasmática bacteriana, por dois mecanismos principais. O primeiro, de atuar como um tensoativo, um detergente, né, com sua parte hidrofóbica interagindo com os fosfolipídios e a parte hidrofílica, né, com a água, fazendo com que haja destruição da membrana, e a outra quelando os metais dão estrutura que dão estrutura à parede celular, ou desculpa, à membrana celular. Vamos falar um pouquinho agora de inibição da síntese proteica, né, que é um dos mecanismos mais comuns entre os fármacos, né? E aí, para falar de síntese proteica, a gente relembra um pouco aqui os ribossomos, né, que nos procariotos são 70S, com a subunidade 30 e a outra subunidade 50. Tá? E aí, esses fármacos podem atuar tanto na subunidade 50S como na subunidade 30S, impedindo diferentes etapas da síntese proteica. Tá? Então, fármacos que atuam na subunidade 50S, temos eritromicina, clorofenicol, clindamicina e lincomicina. E fármacos aqui que atuam na síntese proteica, temos tetraciclina e espectinomicina, ou na 30S, né? Streptomicina, gentamicina e canamicina. Então, alguns exemplos aqui. Os aminoglicosídeos e as tetraciclinas, né, eles atuam na iniciação, né, quando o RNA mensageiro se liga, né, à subunidade menor do ribossomo, e eles vão causar aí erros na tradução, né, fazendo proteínas com outros aminoácidos, né, e aí essas proteínas perdem a função. Tá? Então, os aminoglicosídeos e as tetraciclinas induzem esse tipo de erro durante a tradução do RNA mensageiro. Outros fármacos, como os macrolídeos eritromicina e clindamicina, eles inibem na fase de ligação entre um aminoácido e outro, né? O clorofenicol, na verdade, entre um aminoácido e outro, e a clindamicina impede aí que o RNA mensageiro vá de fato andando sobre o ribossomo. Tá? Então, são fármacos que atuam tanto na subunidade 30S como na subunidade 50S, mas que o efeito geral é a inibição da síntese proteica. Né? Então, com a inibição da síntese proteica, a gente tem aí a redução do metabolismo celular, né? Dependendo da dose. Né? Normalmente, os inibidores da síntese proteica são bacteriostáticos, né, com algumas exceções, né, porque a ideia é reduzir o metabolismo, o micro-organismo se multiplica mais devagar e o sistema imune dá conta de destruir o micro-organismo. Né. Aqui, falando um pouco mais da tetraciclina, né, que está entre os fármacos que atuam na síntese proteica, né, os exemplos doxiciclina, oxitetraciclina. É um fármaco bacteriostático, né, é um fármaco de amplo espectro, como a gente já falou em alguns slides atrás, ou seja, atua sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas. Tem efeito sinérgico com os aminoglicosídeos, né? Sinérgico é sempre quando você junta dois fármacos
você tem um efeito maior do que a soma dos dois separados, né? Essa é a definição de efeito sinérgico. O grande problema das tetraciclinas, né, gente, é que por muito tempo, até hoje, em alguns locais, ainda se vende tetraciclina em mercearias, né? Então, usa-se, a pessoa está com dor de cabeça, toma tetraciclina e aí vai. Então, como os micro-organismos foram muito expostos aí à tetraciclina, ocorreu que hoje, né, muitos micro-organismos são resistentes às tetraciclinas, tá? Então, exatamente devido aí ao uso, né, indiscriminado, acelerou a ocorrência dessas resistências. Acho que tem uma figura aqui, deixa eu ver aqui. Então, tetraciclina, né, o próprio nome sugere, né, que é exatamente esses ter 4 anéis, né, por isso isso aqui são tetraciclinas. Essa aqui é a estrutura básica da tetraciclina, né, exatamente recebe esse nome, porque tem esses 4 anéis, né, tetraciclos, né, por isso tetraciclina. Então, aqui é uma imagem mostrando um efeito colateral do uso prolongado de tetraciclina, exatamente aí a ocorrência de manchas nos dentes, né? É muito característico aí do uso prolongado de tetraciclina. Clorofenicol também é bacteriostático, né? É um antimicrobiano de amplo espectro. Tem alguns efeitos colaterais, como ototoxicidade, anemia, né? É utilizado no tratamento de salmonelose, né, causada por Salmonella typhi. Né? Infelizmente, é um fármaco também que tem muitos micro-organismos resistentes a ele. Pode ser utilizado também contra micro-organismos anaeróbios, né? E ele pertence à classe dos afenicóis, né? Então, assim, se você pegar outros livros, não vai ter clorofenicóis, afenicóis, aí tem vários derivados, mas o mecanismo é exatamente o mesmo. Interferência na síntese proteica, como a gente viu em slides anteriores. Mais fármacos, né, os macrolídeos, também atuam na síntese proteica, como a gente já viu, reduzindo o metabolismo microbiano. Tá? Eles são essencialmente bacteriostáticos, mas podem ser bactericidas também, dependendo da dose e do micro-organismo. Tá? Os principais exemplos, né, eritromicina, claritromicina e azitromicina. A azitromicina é muito usada em infecções de garganta. E a eritromicina também bastante usada em pacientes que são alérgicos à penicilina. Tá? Então, macrolídeos é exatamente por causa desse anel aqui, tá, gente? Esse anel aqui mostrando. Eles fazem com que esses fármacos sejam classificados dessa forma. Aqui tem um pouco mais fundo, mostrando alguns fármacos, exatamente mais especificamente onde eles agem, né? Então, o clorofenicol aqui, inibindo a formação da ligação peptídica, né? Isso aqui são aminoácidos, tá? E aí, novos aminoácidos vão sendo adicionados aqui, mostrando exatamente onde o clorofenicol age. Imagine o que a gente chama de transpeptidação, né? Formação de novas ligações peptídicas. Tá? Eritromicina, aqui agindo na subunidade 50S, né, inibindo aí o translado do RNA mensageiro. Streptomicina, aqui embaixo, causando a leitura incorreta, né, e aí você acaba incorporando um aminoácido errado, e aí essa proteína fatalmente não vai ser uma proteína funcional. Aqui é a tetraciclina, que a gente já falou, interferência no RNA transportador. Tá? Então, só vou mostrar que todos agem na síntese proteica, mas há vários locais em que essa ação pode acontecer. Vamos falar um pouquinho agora de enzimas que atuam no material genético, né? Tanto
a DNA girase, né, topoisomerase também, RNA polimerase e o metabolismo do ácido fólico, que está indiretamente ligado aí à síntese de ácidos nucleicos. Tá? Então, vamos conversar sobre esses grupos, tá bom? Então, vamos em seguida. Temos aqui a rifampicina, né, que é um fármaco que a gente já falou sobre ele hoje, um fármaco que tem um espectro estreito, né, e atua exatamente na própria RNA polimerase. Então, ele inibe a síntese de RNA a partir de DNA. Tá? Então, a gente diz que ele atua exatamente aí no metabolismo dos ácidos nucleicos, impedindo a transcrição, ou seja, a síntese de RNA mensageiro. Do lado direito, eu tenho um grupo bastante conhecido, né, as quinolonas. Tá? Então, vocês podem observar que a primeira quinolona é o ácido nalidíxico, né, e depois o surgimento das chamadas fluorquinolonas, né, então o átomo de flúor aqui, aqui no afloxacino, ciprofloxacino, tem outros, tá, gente? GAT-floxacino, os mais novos, tá? Então, são fármacos que atuam exatamente nas enzimas relacionadas ao enovelamento e desnovelamento do RNA para a ocorrência da duplicação do material genético. Então, as quinolonas, elas atuam, né, numa enzima chamada DNA girase, topoisomerase 4, que estão relacionados exatamente ao relaxamento da estrutura do DNA para que ele possa ser duplicado. Tá? Então, são fármacos utilizados muito para infecções urinárias, né? O ciprofloxacino é tratamento recomendado para infecção por bacilos antráceos, né? Então, são fármacos bastante utilizados, tá bom? Naquela figurinha também tinha o sulfametaxazol e trimetoprim, né, o trimetroprima, que é o Bactrim, conhecido, tá? Eles atuam, gente, na síntese do ácido paraminobenzoico, né? Por que o ácido paraminobenzoico, por que o metabolismo do ácido paraminobenzoico é importante, né? Porque eles são precursores de algumas proteínas e do DNA e do RNA, tá? Se não tem proteína, não tem DNA e RNA, a bactéria não consegue se multiplicar, ou tem a sua multiplicação dificultada. Então, sulfametaxazol e trimetoprim é outro tipo de efeito sinérgico, né? Eles atuam em enzimas diferentes, mas têm um efeito final semelhante. Qual é o efeito final? Inibir a formação do ácido tetrahidrofólico, porque esse ácido tetrahidrofólico é que vai dar origem DNA, RNA e algumas proteínas, tá? Então, o que eles fazem? Um inibe essa enzima aqui, exatamente devido à semelhança com o PABA, né? O sulfametaxazol, e o trimetoprim inibe a enzima que converte o ácido dihidrofólico em tetrahidrofólico. Tá? Qual que é a ideia? A semelhança molecular desses fármacos aos substratos da enzima faz com que eles tenham afinidade pelas enzimas, né? Então, é um efeito sinérgico, de novo, né? Que a união deles dois é muito melhor do que o efeito de cada um isoladamente. Tá? É muito utilizado, né, em afecções do trato gastrointestinal, né? E é um quimioterápico, uma vez que foi desenhado, né? Foi feito para esse tipo de ação, né? Então, é um fármaco sintético que exatamente atua aí na síntese do ácido tetrahidrofólico e o metabolismo do ácido paraminobenzoico, ou PABA, que está aqui em cima. Tá? Então, esse seria a inibição do metabolismo, mas que acaba com uma consequência gravíssima com relação principalmente às moléculas que formam os ácidos nucleicos. Tá? A gente tem outros fármacos de espectro estreito, né? Então, temos aqui dois, né, de espectro bem estreito, utilizados principalmente contra bactérias do gênero Mycobacterium, né, onde os mais famosos são os Mycobacterium lepre e o Mycobacterium tuberculosis.
a isoniazida, né, usada no tratamento para tuberculose. O mecanismo de ação é a síntese do ácido micólico. Né? O ácido micólico é um integrante da parede celular das bactérias, né, pertencentes ao gênero Mycobacterium e Nocardia. Tá? Então, esse componente da parede celular de micobactéria é extremamente importante, né? E está ligado aí no controle de entrada e saída de fármacos, de nutrientes. A estrutura do micobactério é muito devido aí à presença desse ácido micólico. Então, fármacos que atuam na síntese do ácido micólico têm espectro estreito. Por quê? Porque essa estrutura é comum de dois grandes grupos, né? Mycobacterium e Nocardia. Né? Então, assim, elas vão atuar estritamente sobre as bactérias que produzem esse tipo de ácido, as bactérias em que esse tipo de ácido tem uma importância estrutural. Então, etambutol também é utilizado em hanseníase. Né? Os dois atuam no metabolismo do ácido micólico. Um inibe a síntese e o outro a incorporação. Né? Mais um fármaco de espectro estreito, tá, gente? O metronidazol também é usado como antibacteriano, tá? Normalmente é utilizado contra micro-organismos anaeróbios, né? Existe um micro-organismo que a gente vai falar sobre ele, é tratamento de escolha para colite desenvolvida por Clostridium difficile, né? Que é uma afecção relacionada ao uso de antimicrobianos de largo espectro por muito tempo. Tá? Então, o metronidazol ele também atua no DNA, ou seja, na síntese do DNA, na duplicação do DNA, prejudicando, aí, intercalando no DNA e prejudicando a duplicação do material genético da bactéria. Tá? Então, ele é utilizado como antibacteriano somente para essas bactérias aí anaeróbias, tendo, portanto, um espectro estrito. É comum também utilizar em pessoal do odonto, né? Em canais, né? Em abscessos profundos aí quando complica, né? O canal, então alguma infecção intraóssea, né? Ou no tecido mais interno aí de onde se inserem os dentes. Então, gente, eu vou pedir para a gente dar uma paradinha aqui, só para eu ir ao banheiro, e aí a gente entra na segunda parte da aula, que a gente continua comentando sobre aí o mecanismo de ação e a utilização dos antimicrobianos, mas não vamos falar um pouco de resistência microbiana, como essa resistência se dá, como ela pode ser transmitida para outras bactérias. Tá bom? Eu vou só desligar a câmera, tá? Eu não vou sair. Aí uns 10 minutinhos só para ir ao banheiro, né? E dar uma. Então, gente, bom dia. Vamos voltar de novo, né? Aqui nossa apresentação. Então, depois de falar um pouco do histórico dos antimicrobianos, né, dos antimicrobianos em si, de seus alvos, a gente vai discutir um pouco sobre resistência microbiana, ou seja, como esses micro-organismos, né, desenvolveram ou desenvolvem mecanismos pelos quais eles conseguem, né, se desvencilhar antimicrobianos. Tá? Então, existem alguns mecanismos de resistência já conhecidos. Né? E normalmente os micro-organismos podem possuir, né, mais de um deles. Então, primeiro é a alteração de alvo, né, ou seja, o micro-organismo consegue trocar o alvo, ou seja, modificar onde aquele fármaco ele atua. O micro-organismo consegue produzir enzimas capazes de inativar ou modificar o fármaco, né, um outro mecanismo de resistência. O micro-organismo produz bombas de refluxo, ou seja, complexos proteicos que são capazes de colocar para fora do citoplasma os antimicrobianos.
alteração de permeabilidade ou impermeabilidade do envoltório celular, né? Então, desenvolvem algumas modificações que fazem com que o fármaco não consiga ou perda a possibilidade de entrar dentro da célula. Utilizar uma via alternativa à afetada pelo antimicrobiano, às vezes o antimicrobiano atua sobre certos componentes do metabolismo e você acaba utilizando outros metabólitos para adquirir aquele fármaco. E a formação de biofilme. Tá? Então, esses são os principais mecanismos de ação mecanismo de resistência aos antimicrobianos. Tá? Então, a gente vai falar mais especificamente dos 4 primeiros, né, que são os mais comuns. O uso de vias alternativas, né, muito comum em Pseudomonas aeruginosa, né, que é um micro-organismo que tem muitas vias metabólicas, então fármacos que atuam em alguma via do metabolismo, normalmente ela resiste por possuir muitas vias metabólicas. E biofilme, né, é uma estrutura, né, que os micro-organismos produzem, que é muito comum em superfícies bióticas e abióticas, né? Então, há vários exemplos. A placa bacteriana, por exemplo, dos dentes, é um exemplo de biofilme, né? Formado por bactérias do gênero Streptococcus, principalmente, e lactobacilos, formam a placa dental, né? Ou a placa dentária. Tá? Outros exemplos de biofilme são formados, por exemplo, em pontas de catéter, né? Em próteses, né? E isso faz com que esses micro-organismos consigam resistir mais aos fármacos. Tá? Então, o biofilme nada mais é do que o agregado desses micro-organismos, né, junto com a substância extracelular, normalmente associadas a polissacarídeos, que fazem com que os antimicrobianos não consigam acessar o local onde os micro-organismos estão. Né? Então, formam uma barreira, né, de forma que eu preciso aumentar a concentração do antimicrobiano, né? Muitas vezes não resolve, mas outras sim, para que ele atinja concentrações terapêuticas no interior do biofilme. Né? Então, muitos fármacos hoje, a nível de pesquisa ainda, infelizmente, estão agora tentando inibir essa formação de biofilme nos micro-organismos ou destruir, né, essa formação de biofilme. Então, não tem só importância médica, a formação de biofilme, tem importância na indústria de alimentos, né, tem importância nos locais que fornecem água potável, né, então é comum a existência de biofilmes em tubulações de indústria de alimentos, em tubulações de locais em que tratam água. Né? Então, essa capacidade de formar biofilme não é de todas as bactérias, né? Mas ela confere uma maior resistência aos antimicrobianos, né? Algo em torno entre 100 a 1000 vezes mais resistentes, né? Considerando as bactérias que estão no interior do biofilme. Tá? Então, como eu falei, eles podem ficar em superfícies tanto abióticas, como eu falei, por exemplo, a ponta de um catéter, como se você tiver aí algum dispositivo artificial nas válvulas cardíacas, por exemplo, eles podem formar biofilme também por lá. Tá? Então a gente vai falar um pouco mais aprofundado nesses outros 4 mecanismos, mostrando em quais fármacos isso ocorre e como é que se dá de fato essa resistência. Então a gente vamos estudar, na verdade, agora quem é que vence, né? Se é o super antibiótico ou se era a super bactéria. Então, gente, alteração de alvo. Né? Como eu falei, alteração de alvo é quando as modificações são onde o micro-organismo sofre pelo antimicrobiano. Então, são tipos de modificações no sítio alvo, onde o antimicrobiano ataca o micro-organismo. Tá? Então, esse tipo de resistência é muito comum, né, para muitos antimicrobianos. Né? Beta-lactâmicos, que atuam na parede celular, sulfonamidas, que atuam aí na síntese, no metabolismo do ácido do PABA, né, paramino benzoico, trimetoprim também, quinolonas também e aminoglicosídeo. Quinolonas na síntese do material de DNA, né, e os aminoglicosídeos na síntese proteica.
Como é essa história? Tá? A história é o seguinte, gente. Dá um exemplo aqui dos beta-lactâmicos, né? Então, aqui está exemplificado uma bactéria gram-negativa. Essa grade aqui é o peptidoglicano, né? Essa grade que eu estou passando aqui, essa grade aqui que eu estou passando o laser é o peptidoglicano. Aqui eu tenho uma porina, né? Que é um canal proteico, né? Muito comum em células, em bactérias gram-negativas, e eu tenho o antimicrobiano beta-lactâmico. Então, o que vai acontecer? O beta-lactâmico entra por essa porina, né? E aí vai atrás de ligar na proteína ligadora de penicilina, aquela que faz, né, a última etapa da síntese do peptidoglicano. O que acontece? Alguns micro-organismos sofrem mutação nessa proteína ligadora de penicilina. E aí o que acontece? O beta-lactâmico entra pelas porinas, chega no peptidoglicano, só que esse micro-organismo perdeu, né, a afinidade, fez uma proteína agora diferente, né, com alterações de aminoácidos, que não tem mais afinidade por esse antimicrobiano. Tá? O que acontece? Quando isso acontece, o que é que nós temos? Que você vai aumentando a concentração do fármaco, vai aumentando e não resolve. Não resolve por quê? Porque perdeu a afinidade pelo alvo. Tá? O alvo aqui era a proteína ligadora de penicilina. Tá? Então, esse mecanismo de resistência é muito comum. Né? Por exemplo, existe um grupo de bactérias chamado MRSA, né? Que é Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que é a nossa oxacilina. Então, são micro-organismos, são estafilococos resistentes à oxacilina. Tá? Então, qual é o mecanismo dessa resistência? É exatamente esse que a gente acabou de ver. Os estafilococos que têm essa modificação na PBP, na proteína ligadora de penicilina, perdem a afinidade pela oxacilina, e aí a oxacilina não é mais ativa contra esse grupo de estafilococos. Tá? Então, é um outro exemplo aí, né, de uma bactéria gram-positiva, e existe uma resistência muito bem estudada, né, os MRSAs estão aí, né, aqui já foram isolados MRSAs aqui, tanto no Hospital Universitário de Lagarto, quanto no Hospital de Aracaju, né, então são fármacos, ou são bactérias que são infelizmente comuns no ambiente hospitalar. Tá? Então, nós temos aí um exemplo de alteração de alvo. Existe um mecanismo, né, muito interessante, né, que é exatamente o micro-organismo produzir uma enzima que destrói o antimicrobiano. Né? O principal exemplo, gente, são os beta-lactâmicos, tá? Mas também pode acontecer com os aminoglicosídeos. Tá? Então, vamos dar um exemplo de o que ocorre. Da mesma forma, a gente tem aqui um beta-lactâmico, né, que entrou aqui dentro da célula gram-negativa. E aí o que acontece, gente? A beta-lactamase, né, que é o nome que se dá a essa enzima, né, da enzima que destrói o beta-lactâmico, chama-se de beta-lactamase, assim como as proteases metabolizam as proteínas, as lipases, os lipídios e assim sucessivamente. Então, o que acontece simplesmente? Você toma, vou ali, vou tomar amoxicilina. Né? O que acontece? Se a bactéria produzir a beta-lactamase, lembra lá daquele anel beta-lactâmico que eu mostrei lá quando eu estava mostrando ali as diversas estruturas, as diversas penicilinas? Então, a beta-lactamase vai bem naquele anel beta-lactâmico, que eu falei que era o grupo farmacofórico, ou seja, a região da molécula responsável pela atividade biológica. Ele vai lá e cliva o anel beta-lactâmico. Sem o anel beta-lactâmico, a penicilina não consegue agir. Tá? Então, por exemplo, você tomou amoxicilina e o danado do micro-organismo produz a tal beta-lactamase. Existem mais de 200 tipos de beta-lactamase. Deve existir bem mais, mas que eu me lembro, tem mais de 200 tipos de beta-lactamase diferentes, cada uma com seu espectro de ação para diferentes beta-lactâmicos. Então, veja,
A beta-lactamase destrói o anel beta-lactâmico e aí o que é que acontece? Esse fármaco não consegue mais também se ligar a PBP. Por quê? Porque ele perdeu a região que se ligava a PBP. Foi destruído pela enzima beta-lactamase. Tanto é, gente, que existem fármacos, inclusive a própria amoxicilina, que combina um fármaco que tem atividade antimicrobiana com outro que não tem. Tá? Então, vocês conhecem a amoclave, né? Amoxicilina com clavulonato de potássio. Né? Então, o que é isso? O clavulonato, gente, é um inibidor de beta-lactamase. Tá? Então, o clavulonato ele não tem, ou tem uma afinidade muito baixa pela PBP, então ele não tem atividade antimicrobiana direta, mas, por outro lado, se o micro-organismo produzir beta-lactamase, o que é que vai acontecer? Essa beta-lactamase se liga ao clavulonato e é degradada. E aí, a grande amoxicilina vai lá e faz o seu papel de destruir a parede celular. Tá? Piperacilina com tazobactam é outro exemplo. Né? Mesma coisa, um beta-lactâmico com um inibidor de beta-lactamase. Qual que é a ideia? Que o inibidor se ligue ao provável beta-lactamase que o micro-organismo possua e, no caso desse último exemplo, a piperacilina vai lá e destrói a beta-lactamase. Ou, desculpa, destrói o peptidoglicano, tá? Então, esse é um exemplo porque que você usa combinado fármaco. Não é que os dois têm atividade antimicrobiana direta, é que um inibe o mecanismo de resistência do micro-organismo. Tá? Então, amoxicilina com clavulonato de potássio, peracilina com tazobactam, tem outros exemplos de beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase. Alteração da permeabilidade da membrana. Né? Acontece com beta-lactâmicos e com aminoglicosídeos. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. O que é que acontece? Ó? Lembra daquelas porinas, gente, que eu falei lá quando eu botei a parede celular da gram-positiva e a parede celular da gram-negativa? Então, considerando aqui uma bactéria gram-negativa, como a gente vê nos exemplos, o beta-lactâmico chega, só que a proteína sofreu uma alteração, né? A bactéria sofreu uma mutação e aí modificou os aminoácidos que compõem essa proteína. O que é que acontece? Essa proteína esse canal tornou-se impermeável ao beta-lactâmico ou ao aminoglicosídeo. E aí o que é que acontece? O fármaco não chega no alvo. Se não chega no alvo, ele não vai conseguir exercer o seu papel, que é destruir a bactéria. Tá? Então, aqui exemplificado com beta-lactâmico, você mudou a porina e aí esse fármaco não consegue mais penetrar na célula e exercer o seu papel de destruição da parede celular. Um dos mecanismos que eu acho mais interessante, gente, acontece com tetraciclinas, beta-lactâmicos, clorofenicol e quinolonas, mas o exemplo mais tradicional, o exemplo mais notável é exatamente com a tetraciclina. O que é isso, gente? O micro-organismo adapta, né, um sistema de transporte ativo para colocar para fora da célula, que normalmente colocava outra coisa, né, um excreta ou qualquer outro metabólito que o micro-organismo queria colocar para fora. Então, o que acontece? Esse sistema sofre, né, uma mutação e passa a conseguir colocar para fora da célula também o antibiótico. Então, esse mecanismo de ação foi inicialmente descoberto, inclusive com tetraciclina. Né? Então, a tetraciclina entra na célula, quando vai chegando lá para agir sobre o ribossomo, né? Então a célula procariótica está tudo junto ali, esse sistema proteico pega a tetraciclina e joga fora da célula. Fora da célula. Então, aí a bactéria fica o quê? Resistente à tetraciclina, né? Um mecanismo de resistência à tetraciclina. Aí, às vezes, se aumentando a dose, você até consegue, mas aí vai ficar naquele limite entre a toxicidade, né, e a ação antimicrobiana. Tá? Então, todos esses mecanismos de ação, ou a bactéria realmente torna-se resistente a qualquer a concentração máxima que pode ser administrada, né, ou ela continua, ela é sensível, mas você precisa colocar uma quantidade muito grande
que muitas vezes não é possível, dependendo das condições em que o paciente se encontra. Então, vistos os principais mecanismos de resistência, a gente vai falar um pouquinho sobre as causas, né? Por que isso ocorre, né? E os tipos de resistência, tá bom? Então, por que ocorre a resistência microbiana, né? Então, assim, a resistência microbiana, gente, é um processo natural, tá? Então, assim, o que é que os antimicrobianos fazem? Sejam eles usados racionalmente ou irracionalmente. Existe um conceito biológico chamado de variabilidade genética. Toda vida que uma bactéria vai se multiplicar, que um vírus vai se multiplicar, que um ser vivo vai se multiplicar, a duplicação do material genético está sujeita a erros, certo? Se esses erros não são corrigíveis, eu tenho uma mutação. Essa mutação pode conferir alguma vantagem para esse organismo ou não. Se ela conferir alguma vantagem para esse organismo, ela tende a permanecer no genoma. Se ela não oferece nenhuma vantagem, não há nenhuma pressão para que aquela modificação continue, ela é perdida. Tá? Então, o uso em si de antimicrobianos, ele aumenta a resistência microbiana. Né? Não tem conversa. Tá? Então, qual que é a diferença do uso racional e irracional? Se eu começar a sair utilizando antimicrobiano para tudo, né, indiscriminadamente, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar esse processo. Tá? A resistência microbiana vai ocorrer, é por isso que a gente tem que estar procurando antibióticos sempre que necessário. Tá? Então, o que é uma grande sequela que a gente vai ter aí dessa pandemia da Covid-19 vai ser isso também, né? Porque, assim, muitas pessoas hospitalizadas durante muito tempo, aumento do desenvolvimento de infecções hospitalares, maior uso de antimicrobianos. Então, assim, é matemático nesse caso, né? Não tem por onde sair. Vai aumentar a resistência microbiana, a gente vai observar o aumento da resistência microbiana depois que, se Deus quiser, passar essa pandemia ou reduzir, pelo menos. Tá bom? Então, os dois grandes fatores que aumentam a resistência aos antimicrobianos é exatamente o uso de antimicrobianos. Tá? Então, se você usa indiscriminadamente, você abrevia esse tempo. Tá? Então, na pecuária, por exemplo, né, quando a gente era pequeno, o pessoal, não come galinha de granja não, porque tem hormônio, não sei o quê, né? Então, assim, aí quando a gente cresce, a gente descobre que não tem hormônio. Hormônio é um negócio caro, e galinha é um negócio barato, né? Então, os promotores de crescimento, que é como os fabricantes chamam, né? Alguns deles têm antibióticos, né? Porque por razões ainda não muito bem explicadas, o uso de antimicrobianos ele faz com que os frangos, os bois, por exemplo, engordem. Né? Algumas pessoas dizem que previne algumas infecções e tal, mas há outros motivos relacionados principalmente à destruição da microbiota, né? Ou desequilíbrio da microbiota do trato gastrointestinal. Então, gente, esse uso, né, tanto indiscriminado com relação a nós, seres humanos, né, o incorreto descarte de antibióticos e tal, tudo isso aumenta a resistência microbiana e diminui aí o tempo de vida efetiva, o tempo de vida útil aí dos antimicrobianos. Tá? Então, quando a gente fala de resistência de micro-organismos, a gente tem essa resistência principalmente devido à formação de uma proteína alterada, né, ou de um grupo de proteínas alteradas. Então, essa informação genética para essa proteína alterada, ela pode estar em dois lugares. Ou ela está no cromossomo principal da bactéria, ou ela está em entidades que multiplicam-se sozinhas, chamadas de plasmídios. Tá? Que é um plasmídio, é um fragmento de DNA extracromossômico das bactérias. Qual é a grande implicação disso? Plasmídios são fragmentos de DNA menores
são fáceis de ser transmitidos, tá? De uma bactéria para outra. Tá? Então, resistências extracromossomais ou plasmidiais, são sinônimos, são mais fáceis de serem transmitidas. Da mesma forma, são mais fáceis de serem perdidas. Mas resistências cromossômicas, ou seja, quando estão no material genético principal da bactéria, são mais difíceis de serem transmitidas para as outras bactérias, mas também são mais estáveis, né? Então, dificilmente as bactérias perdem essa informação. Tá? Quando a gente fala de resistência bacteriana, a gente pode também falar de resistência inata e de resistência adquirida. Por exemplo, a gente viu lá que rifampicina, por exemplo, atua na síntese do ácido micólico. Esse fármaco não vai ser efetivo, por exemplo, para as bactérias que não têm o ácido micólico, né? Porque isso é uma resistência inata. Tá? Existe um fármaco contra a parede celular, mas algumas bactérias não têm parede celular. E aí? É uma resistência inata. Por quê? Porque todos os representantes daquele grupo já nascem assim. Né? Então, isso é o que a gente dá o nome de resistência inata. Né? Então, todas as E. coli lá são resistentes também àquelas primeiras penicilinas. Tá? Por quê? Porque as primeiras penicilinas não atravessam a camada de lipopolissacarídeo. Então, é uma resistência inata. Já tem. Toda a E. coli é desse jeito. Tá? Adquirida, gente, é quando você ou sofre uma mutação ou recebe aquela informação de uma outra célula, de uma outra bactéria. Tá? E como é que você transmite de uma bactéria para outra? Tem dois tipos. Pode ser da bactéria para a sua filha, né? As bactérias se dividem por fissão binária, uma vira duas, e o material genético fica copiado para as duas, então isso a gente chama de transmissão vertical, né? Quando uma célula mãe dá origem a duas células filhas com um material genético semelhante, a gente tem a transmissão vertical. E a transmissão horizontal, quando uma bactéria doa ou promove o transporte de parte do seu material genético para outra bactéria. Tá? Então, isso é mais ou menos um overview aí de como as bactérias negociam, né, ou como elas tratam a resistência bacteriana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho dessas mutações, né? Eu já havia falado para vocês que toda vida que o organismo se multiplica, né, ele está sujeito ao erro. Né? E se esse erro não é corrigido pelos sistemas de reparo, você tem uma mutação. Essa mutação, se for benéfica, né, se conferir alguma vantagem evolutiva para esse organismo, ela se mantém. Tá? Então, essa modificação é exatamente aquelas modificações. Era um G, agora passou para um C. E aí mudou lá na frente também. Então, você muda o DNA e você pode ocorrer também mudanças onde? Nas proteínas. Tá? Então, quando o DNA está sendo copiado, pode haver alguma mutação e essa mutação pode gerar uma proteína diferente, de acordo com o nosso código genético. Tá? Então, se muda o DNA e eu faço um códon diferente, e esse códon diferente codifica outro aminoácido, eu tenho, né, uma mutação que, de fato, implicou na modificação da proteína. Tá? Então, aqui é só para mostrar, né, que tipo, a gente tem o material genético, o DNA, o nosso genótipo. Na hora de fazer a transcrição, né, pode haver alguma mutação, né, na hora de fazer a duplicação desse material genético, pode haver alguma mutação, e aí essa mutação pode ou não mudar a sequência da proteína. E essa mudança de sequência da proteína pode gerar uma proteína com uma funcionalidade diferente, uma proteína mutada, e pode conferir resistência a mais um fármaco.
É mais ou menos essa a ideia de como ocorre a mutação em uma célula, né? Na hora de duplicar, ela acaba errando, esses erros não são corrigidos, eu tenho uma mutação, essa mutação leva à mudança nos aminoácidos, e a mudança nesses aminoácidos altera a conformação, por exemplo, da proteína, e essa proteína, se ela for um alvo de um fármaco, nós temos uma mutação por alteração de alvo. Aquela, por exemplo, da tetraciclina, da bomba de efluxo, sei lá, vamos supor que fosse para transportar a ureia para fora da célula, por exemplo, né, ou algum resíduo nitrogenado, e por algum motivo, ou um aminoácido cíclico ou algo assim, e aí por algum motivo, na hora da duplicação, isso acontece aleatoriamente, né, e aí eu tenho uma seleção pelo uso do antimicrobiano. Então, se eu estou usando antimicrobiano direto, esse tipo de mutação é bom para a população bacteriana. Então, vai surgir porque você está pressionando. Ó, se você resiste a esse negócio aqui, você se dá de bem. Né? Então, quando surge aquele tipo de mutação é selecionado positivamente. Tá? Então, o uso de antimicrobianos não causa mutação direta, né? O uso indiscriminado de antimicrobianos seleciona quem já sofreu a diferença, né? É uma discussão mais acadêmica, mas é interessante que o profissional de saúde saiba, né? Conversando com um amigo e tal, você pode dizer, não, é porque a bactéria ficou resistente, né? O antimicrobiano induziu aí a mutação ou induziu resistência. Na verdade, o antimicrobiano seleciona os diferentes, seleciona os resistentes, de modo que os outros começam a sumir, né? Os outros que não são resistentes. Então, isso é muito comum no ambiente hospitalar, né? Então, é como medida, gente, não é pensando numa pessoa só, né? Surgir um micro-organismo resistente em uma pessoa não é deletério só para ela, né? Ela pode passar para outra, essa bactéria pode ficar circulante dentro dos hospedeiros e causando problema. Então, é uma medida, o controle do uso de antimicrobianos é igual às vacinas, né? É uma medida global, é uma medida de comunidade, de população, para tentar prevenir a multiresistência bacteriana. Tá? Então, eu falei um pouco sobre as causas da resistência. A gente falou na utilização indiscriminada de antimicrobianos, seja na pecuária, seja com nós humanos, né? Seja de qualquer outra forma. Mas, assim, eu falei, na hora que eu falar, extracromossômica, plasmídio. O plasmídio é mais fácil de passar. Transmissão horizontal, quando uma bactéria dá um pedaço de material genético para outra, né? Como é que ocorre isso? Isso ocorre mesmo, né? Então, isso é bastante importante, tá, gente? Porque existem algumas maneiras, né, conhecidas, né? Aqui tem só as 3 principais, mas de que uma bactéria troca ou doa fragmentos de DNA para outra, né? E nesses fragmentos de DNA podem, sem dúvida alguma, estar a informação genética para quê? Para se tornar resistente a um antimicrobiano. Tá? Então, existe um mecanismo chamado de transformação bacteriana, que é um mecanismo em que a bactéria capta DNA do meio e incorpora esse DNA ao seu genoma. Isso quer dizer o quê? Que quando essa bactéria recipiente aqui, as primeiras bactérias aqui, nesse A, né, transformação bacteriana, essa primeira bactéria recebe, né, essa informação genética, ela vai passar essa informação para todas as células filhas. Essa primeira transmissão de material genético é uma transmissão vertical, ou seja, de uma bactéria para outra. Desculpa, uma transmissão horizontal de uma bactéria para outra. E depois que essa bactéria recipiente aqui, essa bactéria que recebeu a informação genética, passar para suas filhas, aí é o que a gente chama de transmissão vertical. Então, de uma bactéria para outra, né, que não tem relação de parentesco, né, entre si, não seja filha dessa, nós temos a transmissão horizontal. De pai para filho, de filho para pai, é uma transmissão vertical. Então, quando nós temos a transformação bacteriana, uma bactéria assimila um DNA que foi deixado por outra bactéria que morreu, por exemplo. E aí ela assimila do meio e incorpora
ao seu DNA. De forma que essa bactéria agora passa a transferir para todos os seus filhos, todas as bactérias que advirem dela, vão agora conter essa informação nova, que pode ser, por exemplo, um gene para resistência a beta-lactâmicos, ao clorofenicol, etc. Tá? Um outro mecanismo, gente, de transmissão de material genético é a transdução. A transdução ocorre, gente, quando esse transporte é feito por um vírus. Tá? Então, existem vírus bacterianos, são chamados de bacteriófagos. Tá? O que ele faz? Ele parasita uma célula, eventualmente destrói essa célula ou não, mas aí na hora dele empacotar o material genético do vírus, opa, vem um pouquinho aqui da célula hospedeira. Né? E aí esse material da célula hospedeira é incorporado ao vírus. Tá? Então, o vírus, quando for parasitar outra célula, ou tentar parasitar outra célula, ele leva esse material genético e injeta na outra célula, achando que é o dele. E aí, o que acontece? Essa bactéria agora incorpora esse material genético e, se for importante para a vida dela, se conferir alguma vantagem para ela, ela vai ficar com aquela informação genética, né? Vai ser selecionada positivamente aquela informação genética. E ela vai transmitir por transmissão vertical essa informação genética que ela recebeu de maneira horizontal. Então, esse é um segundo mecanismo de transdução, bastante interessante, diferente. Né? E esse que eu acho mais legal de todos, né, que é um tipo de reprodução sexuada de bactérias, porque é a troca de material genético. Uma bactéria doa, através de um canal, né, foi chamado PILI-F, o F de fertilidade, ele faz um canal entre uma bactéria e outra e doa uma parte do material genético. Pode doar um plasmídio inteiro, que é o que está representado aqui. Né? Esse DNA circular extracromossômico aqui são exatamente os plasmídios. Né? Então, ele não precisa transportar o genoma inteiro, ele pode transportar só o que está aqui nesse plasmídio. Né? E muitas vezes, gente, esses plasmídios são plasmídios que conferem resistência a alguns fármacos. Tá? Há ainda os transposons, que são elementos saltadores, né? São elementos que podem catalisar o seu próprio corte do DNA e a recombinação em outro lugar, que podem ir também junto com os plasmídios, né? nessa conjugação. Tá? Então, parece tudo meio tecnológico demais, né, gente? Será que isso ocorre de fato? Né? Então, gente, isso é muito bem documentado, tá? Então, essa aqui é uma figura já antiga, na verdade, mostrando algumas trocas que já aconteceram de plasmídio, sobretudo com conjugação. Né? Então, observem que uma bactéria pode trocar com ela mesma, uma bactéria gram-positiva pode passar para uma gram-negativa. Então, assim, há a possibilidade, né, de passagem de material genético para a mesma espécie diferente, gram-positivo com gram-negativo. E aí, uma vez você recebida essa informação, você consegue passar, né, desde que as outras células estejam capazes de se defender, ou de receber. Tá? Então, gente, observe que isso aqui é um complicador. Né? Então, assim, já existe a possibilidade das células, por mutações pontuais durante a duplicação, sofrerem mutação, pensando numa célula só. Né? E ainda tem mais. Ainda é possível uma célula, né, doar uma informação genética para outra, que pode ser, né, o material genético, que pode ser uma resistência microbiana. Né? Então, além de você conseguir mutar, né, durante a duplicação, você ainda pode receber de outro. Né? Você pode pegar, por exemplo, uma bactéria que não faz mal nenhum, mas de tanto o indivíduo tomar antimicrobiano, uma bactéria que está lá na microbiota normal do intestino, ela é cheia de gene de resistência. No dia que ela encontrar uma colega, né, que seja patogênica, que realmente cause mal, ela pode fazer essa transferência. Então, assim, o uso de antimicrobianos em bactérias que não são multiresistentes também pode fazer isso. Né? Que não são patogênicas também pode fazer isso.
Ou seja, fazer com que essas bactérias funcionem como reservatório de gene de resistência. E aí isso é um perigo, né? Que um dia ela pode doar para uma bactéria de fato patogênica, implicada, né, em muitas infecções hospitalares e causar realmente um grande problema. Tá? Então, esse é o complicador. Então, estamos finalizando a nossa aula aqui, nossa palestra. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns micro-organismos multiresistentes que geram preocupação de acordo com o site do FDA e da OMS. Tá? Então, a gente falou dela hoje, né, da tuberculose. Então, tem os MD, né, MDR, MT, né, que são os Mycobacterium tuberculose multifármaco resistente, né, que realmente estão causando muitas mortes. Aqui só tem estatística dos Estados Unidos, né, então, assim, um país desenvolvido, com muitas mortes causadas aí por uma bactéria muito antiga, né, que acreditava-se já estar controlada, né. Então, assim, o caso da tuberculose é bem emblemático, né? Devido ao tratamento muito longo, as pessoas acabam desistindo do tratamento, não aderindo ao tratamento perfeitamente, e tratamento mal feito é tudo que um micro-organismo que quer ser resistente quer, né? Então, assim, a baixa adesão à terapêutica tem causado problemas com relação à observação de Mycobacterium multiresistente. E aí isso dificulta ainda mais, né, o tratamento. O tratamento de escolha, o tratamento mais corriqueiro já é longo, né, e sujeito a muitos efeitos colaterais. Imagine ter que repetir esse tratamento várias vezes, usando outros fármacos, aumentando dose, né? Então, assim, e é uma doença realmente, embora já bem conhecida, é uma doença realmente que leva assim, à morte, né? Você vê a preocupação de um país aí que realmente investe bastante dinheiro em saúde. Então, é uma grande preocupação os Mycobacterium tuberculose multiresistente a fármacos. Cândida, né? Cândida albicans causando infecção sistêmica, né? Então, assim, cada vez mais se observa as cândidas resistentes, né? Então, assim, a utilização muito grande do fluconazol e de outros fármacos antifúngicos, né? Sobretudo em pacientes imunodeprimidos, é muito comum a candidíase sistêmica, né? Causando muitas vezes infecções pulmonares, e aí o tratamento vem ficando cada vez mais complicado, até porque não se descobrem muitos antifúngicos, assim como antibacterianos, e o tratamento também para fungos, né, sempre é mais demorado, né? Então são micro-organismos, digamos assim, que têm uma cinética de morte mais lenta, né, e que pode ocasionalmente causar infecções graves e até a morte, né? Então, assim, agora tem a Candida auris, né, que está bem na moda, né? Aqui provavelmente eles estão falando da Candida albicans, né, ou da glabatra, que são comuns, mas hoje a gente tem aí a Candida auris, né, causando também mortes, né? É um diagnóstico bastante difícil separá-la das outras cândidas, né, normalmente por biologia molecular, que não é comum, né, em todos os hospitais, mas de fato é um outro alerta que fica aqui para a gente. Por último, gostaria de falar desse rapaz aqui, do Clostridium difficile. A gente falou rápida. Parou minha apresentação, foi? Espera aí que eu vou colocar de novo. Parou de gaiata, porque eu não mandei parar, não. Deixa eu colocar de novo aqui, tá, gente? Desculpa aí. Eu caí, foi? Gente, eu caí, tô voltando, tá? Porque o meu computador caiu. Já já eu coloco de volta, peraí. Tranquilo, professor.
Não sou o Roberto Carlos, mas eu voltei. Acho que caiu para todo mundo. O pessoal tá voltando ou foi só eu que caí mesmo? Eu caí também. Não sei se foi para todo mundo. Esperar um minutinho aqui só o pessoal voltar e a gente só falta mais esse slide e outro. A anterior foi qual, professor? Vocês viram essa, Cândida? Viu. Ô, professor, uma dúvida. No caso dessa cândida, seria a da candidíase mesmo vaginal que se tornaria sistêmica se ela se tornasse resistente ou não? Na verdade, assim, é mais normalmente não é isso que ocorre, né? A candidíase como infecção hospitalar, ela vem do ambiente hospitalar mesmo e aí acaba entrando em contato com o sistema respiratório, né? Porque as infecções sistêmicas, as infecções fúngicas sistêmicas, normalmente elas são iniciadas por via respiratória, né? São transmitidas por via respiratória. Então, não seria o mais comum de acontecer, não é isso. O mais comum é esse micro-organismo ser aspirado e invadir o organismo do hospedeiro, sobretudo pelo pulmão, né? Então, assim, isso é muito comum não. É comum em pacientes imunodeprimidos, tá? Não é comum candidíase sistêmica em pessoas imunocompetentes, tá? Entendi, obrigada. Então, gente, eu acho que o pessoal voltou. De qualquer forma, eu estou gravando e eu vou deixar o link com vocês, né? Fica lá no Drive, aí quem não assistiu e quiser assistir, é só acessar lá e ver. Clostridium difficile, gente. A gente falou rapidinho dele, né? Na verdade, é uma enfermidade causada pelo desequilíbrio da microbiota do trato gastrointestinal, tá? O trato gastrointestinal contém essa bactéria, né? O Clostridium difficile é um habitante normal da nossa microbiota, só que em baixíssimas concentrações. O uso, né, prolongado de antimicrobianos de espectro amplo faz com que parte da microbiota seja destruída. Tá? Então, o nome dele é difícil, porque é difícil de matar, difícil de cultivar, né? Então, o que é que acontece? É um micro-organismo que esporula também, né? Que forma uma estrutura de resistência metabolicamente reduzida, que pode resistir a ambientes hostis. Mas o importante dessa doença é que ela está relacionada à destruição da microbiota normal, do trato gastrointestinal, sobretudo dos intestinos, né? Onde ele vive, próximo ali do intestino grosso. Esse micro-organismo, gente, ele vive lá normalmente. Só que quando você destrói a microbiota pelo uso de antibiótico-terapia de espectro amplo por muito tempo, eles começam a se proliferar, né? E ele causa uma colite, né? Chamada colite pseudomembranosa. Tá? E essa colite é bastante grave, pode levar à morte, inclusive. E cada vez mais esses micro-organismos estão se tornando refratários ao tratamento. Eu acredito que a gente falou que o tratamento de escolha dele é o metronidazol. Já existem relatos, né, para o tratamento ou para o antimicrobiano metronidazol inefetivo, pelo Clostridium difficile. E aí depois teria o tratamento com vancomicina, né, só que também já começa-se a observar Clostridium difficile refratário também a esse tratamento, né? Então, é um tratamento longo, caro e que pode ter um desfecho ruim, né? Então, é um outro micro-organismo, né, que cada vez mais a gente tem
a ocorrência da colite pseudomembranosa. E é uma doença causada pelo uso prolongado de antimicrobianos, né? Então é até um contrassenso, né? Você usa muito antimicrobiano e tem uma doença por micro-organismo, né? Mas na verdade é porque ele é resistente a muitos fármacos, e aí quando você faz a antibioticoterapia de amplo espectro, sei lá, por 25 dias, por 2 meses, e isso acontece muito em hospitais também, e aí você tem a proliferação desse micro-organismo, né? E tratamento com metronidazol e vancomicina, né? Ou um ou o outro, né? É mais comum para o tratamento. Outra famosinha, né? Outra que tá, de vez em quando aparece aí, né? Já não é mais tão nova, né? Mas realmente as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, né? Então a gente falou de beta-lactamase, né? Mas também tem as carbapemases, né? Que são o quê? Enzimas que inativam os carbapenêmicos monobactérios. Os carbapenêmicos mipenem e meropenem, por exemplo, né? Então, então tem o tal da KPC, né? Que é a carbapemase produzida por Klebsiella pneumoniae, né? Então, já está sendo. Antigamente era só na Klebsiella, mas já foi encontrada em E. coli e outras enterobactérias, né? Então, assim, é muito grave esse tipo de resistência, porque quando ele não vem só resistente aos carbapenêmicos, não, né? Você vai ter essa resistência, vem junto todas as penicilinas, todas as cefalosporinas, alguns aminoglicosídeos e tal. Então, assim, normalmente, quando você isola uma KPC, por exemplo, uma bactéria produtora de carbapemase, ela tem outros genes de resistência a outros antimicrobianos. Então, assim, acontece, né, de o tratamento ser puramente empírico. O cara levar, beleza, estou super consciente, fiz um antibiograma e disse, rapaz, não leva mal não, mas ela não é sensível a nenhum antimicrobiano. E aí o tratamento é empírico, né, por associação de antimicrobianos, tá? Porque chegou uma hora que realmente, né, dependendo da cepa, nem no laboratório resolve, né? E aí você vai para a clínica mesmo e vai realmente tentar combater com as armas que tem, né? Sobretudo com a associação aí de medicamentos, né? Que têm sabidamente efeitos sinérgicos. Então, gente, era isso, e aí agora eu fico disponível para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, algum adendo, eu estou disponível. Muito boa aula, viu, professor? Adorei o slide. Obrigado.